Bom, e aqui no último Bandeirantes Acontece do ano, a gente vai fechar 2018 com chave de ouro, conversando com uma das pessoas que mais conhecem de música brasileira e internacional também. Tenho o grande prazer em conversar hoje com Zusa Homem de Melo. Tudo bem, Zusa? Seja bem-vindo. Tudo bem, Leandro. Eu quero agradecer muito o seu convite, muito me honra poder participar do seu programa e ter esse contato com os ouvintes da Band, tanto da AM quanto da FM. E internet também. E internet também. E é muita gente, né? É uma audiência, de maneira que para mim é uma grande satisfação. Falando nisso, você faz programa de rádio também, né? Há muitos anos. E na internet? Atualmente o meu programa é na Rádio USP. Ele está na internet através do site do Instituto Moreira Salles. Uhum. E lá tem a Rádio Batuta. Todos os meus programas estão nesse site. Chama-se Playlist do Zusa. Ele vai ao ar pela Rádio USP, 93.7, às sextas-feiras, às 17 horas. É repetido aos sábados, às 10 da manhã, e permanece, vai pela Rádio MEC também, do Rio, e permanece no site da Rádio Batuta. Na internet, para quem quiser ouvir a qualquer hora. E tal. Todos, desde o primeiro. E o Zusa teve lançado o documentário Zusa Homem de Jazz. Já dá para assistir? Quando que o nosso ouvinte vai poder acompanhar, hein? Eu já assisti, em primeira mão. Bom, você é um privilegiado, né? Os não privilegiados, como você, vão poder assistir o programa, o filme, não, o documentário que chama Zusa Homem de Jazz, primeiramente pelo canal Curta, em data que eu não tenho ainda essa data. Será no ano que vem, com certeza, e também vai entrar em cartaz. Está se cogitando de fazer uma semana no Instituto Moreira Salles, da Avenida Paulista, possivelmente no mês de abril, não sei. Mas isso são cogitações ainda. Não, e deverá entrar em cartaz, então, em cinema regularmente, acredito que no primeiro semestre deste ano. Quando entrar em cartaz, a gente fala que no Bandeirantes Acontece, sem dúvida, porque é um filme lindo, gravado aqui no Brasil, também no exterior, e trazendo músicos excepcionais, que são pessoas que você gosta de ouvir, né? É um filme biográfico, mas que a gente conhece você pela música que você gosta de ouvir, né? Eu acho que é a melhor forma de te conhecer, né? Eu acho que, pela reação de muitas pessoas, eles falam, puxa, eu não sabia que você tinha tudo isso. Então, acho que é isso que você acabou de falar. É uma produção da produtora Cine Group. E quem dirigiu o filme é uma moça que tem o seu primeiro longa nesse filme, chamada Janaína Dauri, que fez uma direção esplêndida. E junto com ela trabalhou um montador chamado Alessandro, também muito bom. E uma equipe enorme que trabalhou nos Estados Unidos, nas filmagens lá em Nova York e na Pensilvânia. Depois fizemos no Rio de Janeiro, em São Paulo, neste ano. E, naturalmente, os arquivos que foram aproveitados. Teve muita coisa da TV Cultura, que foi excelente. E o filme teve patrocínio também. O patrocínio do Itaú Cultural, onde foi feita a pré-estreia no dia 30 de novembro, numa sessão especial. E da TV e da MDS Seguros, uma empresa de origem portuguesa. Esses são os patrocinadores. Que é sempre importante falar, né? Muito apoio porque a esse sem tipo eles, de produção. Olha, não tinha nada. filme. Exatamente. Não tinha filme. Agora, de onde partiu essa iniciativa e também a ideia desse formato, né? De convidar músicos para conversarem com você. Tem André Memari, que é um dos maiores pianistas da atualidade aqui no Brasil. Letieres Leite, o Nelson Aires, grande pianista também. O Egberto Gismonti, multi-instrumentista. Só gente da mais alta qualidade, né? Como é que foi essa ideia?
A ideia é da minha mulher, a Ercília Lobo. Ela é culpada? Ela é a culpada. A Ercília é a produtora Ela do Zusa. encafifou de fazer um filme documentário a meu respeito. E foi muito difícil ela levar avante essa tarefa. Ela batalhou muito, até que ela fez essa pergunta para a produtora. Falou, vamos fazer um filme. A produtora topou, a Cine Group. E com isso, o filme foi sendo feito aos poucos, na medida em que pudemos ter o patrocínio, mas conseguimos tudo que a gente queria. Isso é que é importante. Inclusive teve uma recepção em Nova York, antes do filme, na ocasião em que a gente estava fazendo a filmagem, e nessa recepção vieram alguns amigos meus que me deram a honra de sua presença e também participam no documentário com participações, com depoimentos, que são do Wynton Marsalis e da Maria Schneider. De maneira que isso valorizou muito. Tem o Gary Giddens, que é o maior crítico de jazz americano hoje em dia. Tem dois amigos nossos muito bons, o Steve Ross e o Eric Comstock, que são pianistas e cantores. E tem também o meu querido amigo Bob Dorough, que foi meu colega na School of Jazz em 1957, e nós tivemos uma ligação durante esses anos todos, de amizade, de visitas. E então eu convidei o Bob, fomos à casa dele, na Pensilvânia, e ele não só deu um lindo depoimento, como também cantou e tocou piano. E é muito emocionante a participação do Bob, porque ele é um dos caras mais originais que eu conheço em todo o cenário da canção americana. E ele acabou falecendo no meio da gravação, né? Ele apareceu... Ao longo da gravação do documentário. Não, depois da filmagem. Nós filmamos em 2017 e ele faleceu em abril deste ano, um ano depois. O que tornou esse momento mais emocionante ainda, né? O que é impressionante, viu, Leandro, é que o Bob não aparenta a idade que ele tem. 90 aí? Ele tem 94 anos naquele depoimento. E tocando e cantando lá. Tocando e cantando com uma juventude. O Bob sempre era o mais jovem de todos nós. Na escola, nos encontros e tudo. Ele é maravilhoso, eu admiro demais. E foi uma perda muito sentida. O nome do documentário, Zusa Homem de Jazz, é porque é o gênero que você mais gosta de ouvir? É porque ele se relaciona com todos os outros que fazem da música brasileira o que a gente conhece hoje, né? Porque, é exatamente esse. O ponto é esse. O jazz circula com a música brasileira há muitos anos, embora nem todos saibam ou concordem com isso. Aliás, o Lethier Slate fala isso, né, no documentário. Claro. O nome da orquestra dele é Orquestra Rumpi-Les. E o Les por causa do jazz, né? Do jazz. Os três tambores. O jazz tem a mesma origem da música brasileira, a origem africana. Os dois procedem do mesmo lugar. Então é natural que eles tenham muito em comum. Apenas que algumas tribos negras foram para o norte, América do Norte, e outras foram para a América do Sul, para o Brasil. Então, o tipo de música, embora tenha origens diferentes, tem formas que se desenvolveram na América de forma diferente. Mas o jazz circula nos dois sentidos com a música brasileira. Dos anos 20 até a bossa nova, o jazz era absorvido pelos músicos brasileiros. Se você pega a obra de Moacir Santos, por exemplo, tem jazz. Tem a vivência com o jazz. Não é que seja propriamente uma imitação do jazz americano, não é. É música brasileira em que o compositor e os músicos e os arranjadores têm a vivência com o jazz. A sabedoria, o modo de proceder, a improvisação, tudo isso são características que foram bem recebidas. Não se esqueça de um detalhe. No ano de 22, Pixinguinha foi para Paris com os 8 batutas, tocando flauta. Ele era o solista e o líder. Ao voltar para o Brasil, o que ele estava tocando? Saxofone. Ele parou de tocar flauta, entregou a flauta para um flautista e foi acompanhar o flautista
no saxofone. O Pixinguinha fez isso. O que significa isso? Que o Pixinguinha preferiu atuar como um jazzista. Ele faz um contracanto com o solista. Isso nada mais é do que o jazz de New Orleans no início do jazz. Aquilo que o clarinetista faz e que o Louis Armstrong fazia junto. Era exatamente a mesma coisa, a mesma postura musical. Ou seja, o jazz está na música popular brasileira desde Pixinguinha. E até hoje. E até hoje. E nos anos 50, o jazz estava sofrendo uma dificuldade e tal, em virtude do crescimento do rock. E os jazzistas estavam meio desanimados. Aí o que aparece? A bossa nova. Pronto. Salvar o jazz. Salvou o jazz. Ainda bem, então Jobim, João Gilberto. E deu-se então o retorno. A circulação passou a figurar no outro sentido. O Brasil alimentando o jazz. É incrível. Ô Suza, é isso que você gosta de ouvir quando você está fazendo exercício, lá com seu fone de ouvido? É música instrumental apenas? Você também gosta de canção? Não é. Eu ouço de tudo, Leandro. Eu ouço de tudo. Eu não me incomodo de onde procede a música. O que me incomoda é o que não está bom. Aquilo que não está bom pode ser jazz, pode ser bossa nova, pode não estar bom. Aí eu não me interesso por aquilo. E esse não estar bom muitas vezes é considerado a diferença entre bom gosto e mau gosto. É em geral o que se diz. Não, isso não me interessa porque é de mau gosto. A mim não importa. É perigoso isso, pode né? ser de mau gosto e bom. Não pode dá pra ser. saber o que é bom gosto o e mau gosto, Lupicínio né? Rodrigues era considerado de mau gosto. Hoje A em Dalva de Oliveira era considerada cafona. E é uma cantora fantástica. E assim, o que interessa para mim é a veracidade. A pessoa tem que ser verdadeira naquilo que faz. A pessoa que é falsa não me atinge, não me fala. Aí eu me desinteresso. Eu vejo que aquilo não é verdadeiro. Ele está se valendo de uma proposta musical para se promover, ou para fazer uma carreira, ou para uma porção de coisas que fatalmente acaba se desmilinguindo muito cedo, enquanto que os verdadeiros, os bons, permanecem. Dá para explicar o que é essa veracidade ou a falsidade em oposição? Pessoas que se aproveitam do show business apenas para ganhar dinheiro, tem a ver com isso ou não? Tem, claro que tem. Você pega uma cantora que está em voga hoje em dia como a Anitta, é um bom exemplo de como ela se aproveita da atitude dela como promotora de si mesma para fazer uma carreira que todos ficam embasbacados, mas ninguém procurou ver se ela é uma boa cantora. Ainda há pouco tempo eu li uma reportagem na revista da Go sobre a Anitta, 4 páginas sobre ela, não tinha uma linha sobre a música. Falava de como é o empreendedorismo, como ela conseguiu visualizações e internet e tal. E de música. Me fala de música. Nada. Ou seja, tem a ver exatamente com isso. Você percebe que a autopromoção fica acima da música. Não quer dizer que ela é desafinada, né? Isso não... Ela cantou com Caetano Veloso, Gilberto Gil na Olimpíada. Enfim, ela canta... Não é desafinado. Não é essa a palavra. Não é o aspecto não é de isso. desafinação. Não é isso. Ser afinado é fácil. O problema, se afinar é obrigação, não é fácil. Você não pode cantar desafinado. Se você não for afinado, você não pode ser cantor. Você não canta a nota certa, então não tem jeito. Se você canta um Mi em vez de um Ré, tá errado. Ou um Mi bemol em vez do Mi natural, tá errado. Tem gente que conserta depois no computador, né? Atualmente isso é possível, mas põe no palco e quero ver o que acontece. É só dublando. Mas não é desafinação o problema. O problema é esse, o problema é que não é verdadeiro. E você se sente uma... Agora, é como você imaginou, como você me pergunta, como deduzir, como sacar. Aí é uma questão de sensibilidade. É uma questão de sensibilidade. Você tem que
tem que utilizar a sua sensibilidade, a sua musicalidade e principalmente aquilo que a natureza deu ao homem para ouvir música, que são os ouvidos. E alguém que está nos ouvindo agora pode até pensar, ele está falando isso porque a Anitta não toca jazz, não canta jazz, é funk, veio do morro, que não tem nada a ver, né? Não é isso, né? Tem funk, rap bons também, né? De se ouvir. Claro que tem. Ainda agora eu vi. Não que a Anitta seja ruim, né? Olha, eu vou pode te ter citar, ouvinte que goste, né? Eu vou te citar 2 rappers que eu gosto: o Frank Ejara e o Benegão. Priorize as prioridades, amizade, priorize as prioridades, o pai, priorize as prioridades, camaradagem, priorize o que fará a diferença na sua passagem. Adoro eles, e são rappers. Funk também, tem gente de funk. Tem um grupo de garotas chamada Garotas Suecas, que é um meio pop, assim. Meu codinome é Dinamite, meu apelido é Explosão. Queimando as cordas pela pista, eu sigo em plena contramão. Muito bom. Elas têm musicalidade, essas meninas. A gente percebe exatamente isso. Quer dizer, o que não me interessa, não é que eu rejeito, não me interessa, é ouvir esse tipo. Eu não perco meu tempo. O meu ouvido custa caro. E você estava me falando, inclusive, que faz umas playlists, não só na Rádio Batuta, mas... No meu programa é bem variado, viu? Mas pessoalmente você também faz, quando vai viajar... Sim. Eu faço isso desde 17 anos, fazer programações para mim próprio. E eu aprendi trabalhando para mim mesmo esses fitas que eu fazia. Na época era fita de rolo. Fita de rolo antes, aliás, no começo era fio. Não era nem fita. Antes da fita aparecer, eu tinha um gravador de fio, um fio de aço, que na época, aqui na Rádio Bandeirantes, devia ter isso, naquele período, estou falando dos anos 50. Depois apareceu a fita, começamos a ter gravador de fita, e hoje depois vieram os cassetes, e agora você tem a internet e a possibilidade de gravar em CD, não é mesmo? Certo. E captar de vários procedimentos diferentes. E aí você costuma gravar os seus CDzinhos para viajar, agora colocar no carro. Agora eu tenho tido um pouco menos de tempo, mas eu tenho uma discoteca de coisas que eu fiz para mim próprio, enorme, gigantesca. Porque eu venho fazendo isso desde os 20 anos. Ou seja, já tem... Eu estou com 85. Mais de 60. E sempre gostei de fazer. E vou pensando de todo lado. Não tem gênero. O meu gênero não é esse gênero e não aquele. Pego música sertaneja, pego rock, pego tudo. Não faço restrição a nada. Ponho música clássica também. Eu faço uma salada. Uma bela de uma salada. Muito bom. Zuza, eu vou pedir para você pensar numa música para a gente ouvir agora, para o nosso ouvinte. Vai pensando aí. A gente está conversando com o Zuza Homem de Melo. Como é que você gosta de ser chamado? Musicólogo, jornalista? Jornalista especializado em música. Especializado em música. Muito bom. É o Zuza Homem de Melo conversando aqui com a gente no Bandeirantes Acontece. A gente falou um pouquinho sobre o documentário Zuza Homem de Jazz, que foi lançado no finalzinho desse ano e vai ser exibido ainda em 2019. A gente vai falar para o nosso ouvinte quando tiver à disposição. Vale a pena ver. E a gente pode continuar a conversa daqui a pouquinho, pode ser? Depois do intervalo? Lógico, com Então, o maior prazer. A gente vai ouvindo que música, Zuza? Pode ser uma música do João Bosco. Opa, adoro. O João Bosco esteve aqui no Bandeirantes Acontece esse ano. Então, um grande amigo meu, Prêt-à-Porter de Itafetá. Muito bom. João Bosco, então, a pedido de Zuza Homem de Melo aqui no Bandeirantes Acontece, daqui a pouco a gente volta.
Mais uma música pedida por Zusa Homem de Melo, nosso convidado especial dessa noite de domingo. Último Bandeirantes Acontece de 2018, fechando o ano com chave de ouro, Zusa. Queria saber como é que começou todo o seu interesse por música. Você ia fazer engenharia, né? Mas eu já estava na música muito antes da engenharia. O meu interesse pela música começou quando eu tinha 12, 13 anos. Comecei a tocar gaita. Aprendi gaita. Aprendi não, vim tocando. Gaita não é um instrumento difícil de se aprender. O difícil é tocar bem. Aí é que tá. Porque precisa ter fôlego, uma respiração. A gaita tem uma propriedade curiosa. Todos os instrumentos de sopro, a pessoa assopra. A gaita, você assopra e inspira. Então, você precisa ter um pulmão e um hábito... Ao assoprar é uma nota, a inspirar é outra nota. O diafragma tem que estar fortalecido, né? Eu tocava muito bem e frequentemente. Outro dia eu fui tocar gaita e eu fiquei, meu Deus do céu. Quase desmaiou. Foi o dia... Quase desmaiei. Eu falei, meu Deus, não dá mais. Depois então... eu fui pro piano. Aí comecei a tocar piano. Achei que já tinha ido pro baixo. Ainda não, o baixo veio em terceiro lugar. Ao tocar piano, sempre eu me atraí pelo baixo. E eu ouvia muito trios aqui em São Paulo. E a noite era muito movimentada na cidade, principalmente no centro da cidade, né? Em torno da Praça Roosevelt, da Rua Rego Freitas, General Jardim, por ali. Hoje em dia até tem o Jazz B. Exatamente, o Jazz B fica na General Jardim, é um bar excelente, com uma programação muito bem feita pela Luísa Morandini. Ela sabe fazer, programa bem. São dois, não é? Tem o Jazz B e o Jazz nos Fundos. Também. Os dois são muito bons, para quem gosta de ouvir jazz. Mas então, naquela época, eu já tinha atração pelo contrabaixo. Mas não tinha como comprar um contrabaixo. Até que um dia eu consegui comprar um contrabaixo de um grande contrabaixista de São Paulo, Chuviana. E aí eu passei a tocar contrabaixo, que era um instrumento que eu queria. E daí para frente eu fui para o contrabaixo. Já estava tocando profissionalmente quando entrei na faculdade de engenharia. E depois, no segundo ano, eu vi que aquilo não ia dar. Eu vi que a música era mais forte. Então, acertei as contas com a engenharia e saí para nunca mais voltar. Ainda bem. Tem um episódio interessante com a sua mãe, né? Pois é. Eles me esperavam de noite, uma noite, e eu tocava numa boate perto da minha casa. E, consequentemente, assim que terminava, eu voltava para casa a pé. E chegava pontualmente à mesma hora. E foi assim que eles capturaram e perceberam que eu estava trabalhando à noite escondido. Onde que você morava? Eu morava no Paraíso. Nascido aqui, em São Paulo, né? Eu nasci no Hospital Santa Catarina, que é logo na frente da rua onde eu morava, a Rua Cincinato Braga. Ali morávamos os filhos e os pais até os meus 20 e tantos anos. Eu estudava num colégio ali na mesma rua, tudo era em torno. Depois eu estudei em colégio do Liceu Pasteur, estudei no Bandeirantes, fiz o cursinho e depois que eu entrei para engenharia. E a família de músicos? Nenhum, Leandro. Zero. De onde que Dobre veio zero. Isso? De ouvir rádio? Amigos. É dom. Você acha que... Não tem dúvida. O meu encanto pela música vem de muito cedo. Mamãe escreveu no diário que desde muito cedo eu adorava ouvir música. Assobiava e tudo. E aí quando veio a opção por mais ouvir música do que tocar música? É verdade. O meu interesse era escrever sobre música. Tanto que quando eu fui estudar nos Estados Unidos, na Juilliard, uma das perguntas era essa: mas qual instrumento que você quer tocar? Eu disse, eu não quero tocar nenhum instrumento. A minha intenção não é tocar instrumento, é escrever sobre música. Aquilo que é denominado de musicologia. E foi, então, em função disso que eu fiz o meu curso na Juilliard. Para saber tecnicamente o conteúdo daquilo sobre o que eu pretendia escrever. E uma coisa que você fala no documentário também, que é uma coisa com a qual eu me identifico, que é
querer fazer as pessoas ouvirem música também. É verdade. Né? Quase que ensinar, sem a pretensão, né, de saber o que pode ser ouvido, mas fazer as pessoas... Mostrar, exatamente. Mostrar. Compartilhar, né? E a música é muito fácil, viu, Leandro? A única coisa que você tem que fazer é tocar a música para a pessoa perceber. Olha, reparem como esse cara canta bem. Agora reparem como esse cara não sabe cantar. Reparem como aqui está errado, aqui está certo. Você mostrando, você dando exemplo, o sujeito entende facilmente, porque ele reconhece aquilo sobre o que você está falando. Não adianta eu ficar falando para você que fulano canta bem ou canta mal. Não adianta, tem que ouvir. Depois de ouvir, você fala, tá certo, ele falou direito. E é isso que a minha meta é essa. É o que você gosta de fazer, né? Fazer com que as pessoas saibam ouvir música. E precisa saber ouvir música. Não é ouvir e pensa que está sabendo ouvir. Não. A música exige você prestar atenção. Ela não é uma arte qualquer. Ela é uma arte que exige uma concentração para que você possa aproveitar através daquilo que você ouve e não através daquilo que você vê. O cego pode ouvir música igual ou melhor até do que uma pessoa com a visão normal. Por quê? Porque ele tem o ouvido. E ele pode ouvir. E com isso ele consegue ouvir e desfrutar da música igualmente a qualquer outra pessoa. Que é o essencial para a música, né? Basta o resto isso. É complemento. Você pode ouvir música de olhos fechados. Aliás, você sente a música fisicamente. Ajuda. Né? Com as ondas sonoras. Ajuda muito. E eu queria saber como é que foi o seu momento de virada aí. Começou a escrever, já foi a partir daí que você teve contato com outros músicos e começou a produzir, a dirigir shows? Quando começou a surgir isso? Bom, a carreira foi sendo desenvolvida aos poucos. Não foi Comecei a escrever quando eu já estava na escola. Na escola eu já fazia um jornalzinho, quer dizer, eu participava do jornalzinho escrevendo críticas, comentários de música e tal. E eu fui desenvolvendo isso e fui me dando bem. Agora, depois, o meu objetivo sempre era entrar no rádio. Depois que eu voltei dos Estados Unidos com o estudo, eu pensei que eu ia fazer uma carreira brilhante aqui. Falei, eu vou chegar lá e vou arrasar com o que eu tinha estudado. E, além disso, eu tinha feito um estágio numa gravadora extraordinária, que é a Atlantic Records. Então eu falei, eu sei, nada disso. Fiquei 6 meses catando um emprego e consegui um emprego na TV Record como plugador de microfone. Aí o diretor técnico percebeu que tinha nas mãos alguma coisa que merecia mais oportunidade e me deu essa oportunidade e eu fui cuidar do som do Teatro Record, na época em que a Record começou a desenvolver o Teatro Record, os programas musicais. Aí desenvolveu tremendamente, mas ainda não era o rádio. Eu queria o rádio, eu não queria a televisão. E eu trabalhei 10 anos no rádio, na TV Record. Claro que me encantou, eu tive contato com a nata da música popular brasileira de 1957, aliás, 59, por 10 anos. Você pegou bem o período dos festivais ali no finzinho do seu período. Eu era o técnico de som dos festivais da Record, de todos os programas musicais, Fino da Bossa, Bossa Saudade, Jovem Guarda, Aguinaldo, Corte Royal Show, Show em Simonal. Essa programação inteira era eu que estava na mesa de som. E foi com esse contato aí que você já conseguiu dar o próximo passo, né? Para dirigir shows. Com esse contato, eu comecei a escrever um livro, meu primeiro livro, através da ideia que eu tinha, com entrevistas que eu fiz com essa gente toda. E aí eu fui convidado para fazer um programa de rádio. E aí, então, eu comecei a fazer pela primeira vez um programa de rádio, sendo que eu fui talvez o primeiro no Brasil
que falava e manipulava os picapes. Porque eu tinha uma experiência disso. Eu tinha experiência como técnico de som. Então, para mim, foi relativamente simples fazer um programa em que eu não dependia de um técnico de som. Eu fazia sozinho tudo. Eu programava, eu escolhia, eu falava, eu apresentava, e eu fazia tocar e entregava a fita pronta. Então, não tinha isso no rádio ainda. Ainda a rádio, especialmente a Rádio Bandeirantes, que teve uma fase auspiciosa de programação musical com Henrique Lobo, o Pica-Pau e muitos grandes nomes do rádio e da música, mas era sempre com técnico de som. Depois, por 11 anos, aí foi desenvolver. Aí eu fui convidado para escrever no jornal Estado de São Paulo. Aí, então, eu tinha uma dupla atividade, a de rádio e de jornal. E aí começaram a surgir as oportunidades para dirigir shows, para participar de festivais e etc. E aí desenvolveu. Aí a coisa começa a chover na horta da gente. Foi automático, então, depois, né? Foi. Entre os artistas, a Elis Regina, né? Muito amiga minha. Eu conheci Elis logo no primeiro dia do programa, mas já sabia de quem se tratava. Em março de 65. 65, né? Março de 65, Nos tornamos muito amigos. E eu fui o técnico de som de todos os finos da bossa. Até eu fiz uma caixa de 3 CDs, Elis Regina no Fino da Bossa, com as gravações que eu tinha guardado e que ninguém tinha. E por que ninguém tinha? Porque os tapes originais sofreram com o incêndio da emissora e também porque alguns deles foram apagados para serem gravados futebol. O tape era muito caro, aquelas fitas grandes, Ampex. Gravavam em cima. Gravava em cima, custava caro, então perdeu-se tudo. Não existe registro visual do Fino da Bossa, só existe o registro em áudio das fitas que eu tenho. Caramba, graças a você, então alguma coisa ainda dá pra ser salvou muita coisa. A gente tem uma ideia do que era o Fino da Bossa. A Elis Regina foi uma das artistas que mais te marcou, brasileiras? Sem dúvida. Entre as cantoras, há outras, a Dalva de Oliveira, Elisete Cardoso, a Gal Costa, são cantoras excepcionais. São cantoras com uma carreira de nível internacional em qualquer lugar do mundo. Mas a Elis tem algumas... a Nana Caymmi, por exemplo, é uma das minhas queridas cantoras. E há outras cantoras que eu admiro muito. Mas a Elis tinha, além da qualidade, musicalidade como cantora, ela tinha outras qualidades. Ela pensava e dava oportunidade a compositores novos e sacava bem. E ela tinha um ouvido musical muito apurado. Ela comandava o que ela fazia. E ainda teve a sorte de encontrar o César Camargo Mariano, com quem se casou, e pronto. Aí não tinha mais jeito. Era ela que escolhia as músicas? Havia a opinião do César também. E mesmo do Roberto Menescal como produtor. Havia. Mas ela acertava na mosca. Se você desse a ela 5 músicas, ela escolhia a música certa. E nesse meio aí tem João Bosco, Ivan Lins, Milton, Ginga. Ela gravou pela primeira vez um Ginga. E mesmo outros compositores que se firmaram, o Renato Teixeira também é um que se deve muito a Elis Regina. Autor de Romaria. Né? Ela tem um painel de compositores, Belchior, por exemplo. É a importância da Elis Regina na carreira do Belchior é fundamental. E ele é um dos menos reconhecidos grandes compositores brasileiros. A obra do Belchior tem uma importância enorme para a juventude brasileira, porque ele falava, através de seus versos, ou melhor, cantava,
aquilo que as pessoas queriam ouvir. E falar também. E ele tinha uma percepção. O Belchior é fora de série. Ele se identificava com o pensamento da juventude de sua época melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Muito bom. E é uma obra que, se a gente ouvir hoje ainda, os jovens vão hoje, se reconhecer. amanhã, daqui a 40 anos, vai ficar. Assim que se produzem os clássicos. Acontece, e eu queria aproveitar para falar sobre o seu último livro. O Zusa é autor de vários livros, né? A Canção no Tempo, são 2 volumes, tem livros sobre João Gilberto, a Era dos Festivais, o Música com Z, que é de 2014, Música nas Veias. O último é o Copacabana, a trajetória do samba canção, de 1929 a 1958. Inclusive, eu traria o Zusa aqui no Bandeirantes Acontece no início do ano, por algum motivo de agenda não deu certo, e aí a gente tem a oportunidade de falar do livro e do documentário também, então foi até melhor ainda. Esse ano foi um ano excepcional para mim, né? Viu, Leandro? Porque teve as filmagens do documentário concluídas, teve uma série de programas que foi apresentado no canal Arte 1, aqui da Rede Band, e que é sobre Noel Rosa. Foram 8 episódios excelentes sobre a obra do Noel. Teve a minha eleição como membro da Academia Paulista de Letras. Teve o documentário que terminou. Enfim, foi uma sucessão de momentos muito importantes para a minha carreira. E o livro Copacabana, que foi lançado no final do ano de 2017, deslanchou mesmo neste ano, inclusive com alguns shows no Sesc, outro na Flip, enfim, foram vários shows que a gente fez. Aliás, livro editado pela Edições Sesc, né? É a Editora 34 com coedição a coedição da Sesc. Do Sesc. E fala um pouquinho sobre esse livro, por que você resolveu falar sobre esse período aí da música brasileira, um pouco antes dos anos 60, né? O samba canção, que é pré-bossa nova, né? Exatamente. Eu sempre achei que o samba canção tinha uma importância muito maior do que as pessoas diziam. Muitas pessoas até não prestavam atenção e até machucavam um pouco o samba-canção, desprezavam o samba-canção. Aquilo é música de dor de cotovelo, não sei o quê e tal. E aí eu resolvi fazer um livro, até então nunca tinha existido na literatura da música brasileira algum trabalho sobre o samba-canção, reconhecendo não só as virtudes, como a importância não só de cantores e cantoras, como também de arranjadores, compositores e músicos. Tudo isso envolve a obra desse gênero, o samba-canção, que foi um extraordinário sucesso por 10 anos, aproximadamente, na música brasileira, que começa em 46, quando o Dick Farney grava Copacabana e perdura até a chegada da Bossa Nova, que é 57, 58. Portanto, são quase 10 anos. O samba-canção dominou a programação musical da música brasileira em todos os aspectos. Não é só do bar de Copacabana, não. Depois foi para a Rádio Nacional e você tem Ângela Maria, você tem Calbi Peixoto, você tem Nelson Gonçalves, você tem Dalva de Oliveira, intérpretes de samba-canção, que se consagraram cantando samba-canção. Você tem a Doris Monteiro, você tem a Nora Ney, entre as cantoras, a Elisete Cardoso, que é a canção de amor, né, do Chocolate. Uhum. Tudo samba-canção. Tudo samba-canção. Além do Dick Farney, além da Nora Ney, além de Lúcio Alves, além dos intérpretes considerados clássicos do samba-canção. Na minha opinião, o Dick Farney é o soberano. É.
Que é quase um precursor da bossa nova ali, né? Ele põe um pezinho já. O samba né? canção. E arrisca um pouco mais, né? O samba canção é precursor na bossa nova na medida em que alguns dos compositores tinham a modernidade como meta. Então você tem compositores como José Maria de Abreu, que fizeram sambas canção que já tinham a modernidade dentro de si. Você tem o Tito Madi, você tem vários, Dorival Caymmi, você tem vários compositores. Por exemplo, o Lupicínio Rodrigues não tem a modernidade, mas ele tem o quê? A letra sobre a temática principal do samba-canção, que é a desilusão da relação amorosa. Não é o sucesso da relação amorosa. A bossa nova fala sobre o sucesso. Ou seja, tudo deu certo. Prazer. Não sei o quê, Garota de Ipanema e tal. No samba-canção, não. É um insucesso. E, meu Deus, e tal. Como é que eu vou fazer? Né? A fossa, bar da noite, aquelas coisas todas. Quer dizer, o ambiente é outro. O ambiente é um ambiente de constatar que você é um cornudo, que você foi traído, que você está sofrendo, que a tua mulher te abandonou, que o teu amor da sua vida não existe mais. Como que você vai fazer? E entra um terceiro personagem. Ou seja, o diálogo não é entre um e outro, entre um terceiro, que é quem o Lupicínio incluiu nas suas letras pela primeira vez na música brasileira. O terceiro personagem quem é? É, em geral, o causador do rompimento. O Ricardão. Começou, pronto. A mulher deu uns parangolés lá pra cima do carro, pronto. Dançou. Muito bom. E aí o Zusa resolveu homenagear esse período histórico da música brasileira. Fiz um livro que começa mostrando o que era o Rio de Janeiro naquela época. Que para mim, que era de São Paulo, era um encanto, era um lugar, era um Eldorado. Eu ia para o Rio de Janeiro e ficava completamente diferente, ficava um verdadeiro carioca. Ia à praia, namorava as cariocas e não sei o quê, ia ouvir música. E aqui era muito diferente, eram os costumes muito mais recatados. Para namorar era mãozinha só, ninguém se beijava, era outra coisa. E o Rio, então, teve uma influência positiva muito forte na minha vida. E o Rio, especificamente o bairro de Copacabana, tinha algo que os outros bairros não tinham: a música. A música é o samba-canção. O samba-canção é originário de todo esse tipo de vida, que, ao contrário dos demais bairros do Rio de Janeiro, tinha uma vida própria, diferenciada, atraente para todo mundo. Todo mundo queria morar em Copacabana. Muito bom. E tudo isso, então, no livro Copacabana, a trajetória do samba-canção, do Zusa, lançado, como ele disse, em 2017, mas que veio à tona nesse ano, principalmente. E agora vem aí o documentário Zusa, Homem de Jazz. Zusa, para fechar, agradecendo já a sua participação aqui, você teve o privilégio, e o documentário mostra isso muito bem, né, de ter assistido grandes nomes do jazz também, né? Duke Ellington, Miles Davis, Billie Holiday, John Coltrane, enfim. Além dos brasileiros, que não precisa nem falar, a gente já citou aqui. Teve alguém que você não ouviu nesse período todo, que você queria muito ter visto? Existe isso? Tem 3 caras. Então são muitos, achei que era só um. Não, e a razão é óbvia. Os 3 morreram antes. Art Tatum, Charlie Parker e Clifford Brown. Os 3 morreram entre 54 e 56. E eu cheguei aos Estados Unidos em 57. Cheguei atrasado. Então. Por muito pouco. Mas então. O que eu vi, mas valeu depois, muito a então pena. vou perguntar de novo. Depois do período em que você poderia ter assistido, por eles estarem vivos, teve alguém que você não conseguiu ver? Ou mesmo brasileiro? Brasileiro acho que não, né? Todo mundo você viu. Eu acho que ninguém viu, Leandro. Isso é um grande privilégio, né? Ver agora eu ia atrás, hein? Eu vou atrás até hoje. Ainda ontem eu fui no Jazz B, eu ouvi um duo de guitarra e violão muito bom. E tô com 85, não tem problema. Eu
Pego o Uber e vou para lá. Ah. Não tem problema. O que você indica para os nossos ouvintes? Vão procurar agenda de shows, vai no Sesc, vai no Jazz B. Aliás, o Zusa esteve no Canal Livre esse ano, ele tirou do bolso dele o papel com a Essa lista é preciosa, viu? Uma playlist, que assim não dá para esquecer ninguém. Olha, são nomes que provavelmente os seus ouvintes e, de uma maneira geral, a grande maioria das pessoas não conhece, que, no entanto, tem um trabalho muito bom. Em primeiro lugar, eu quero citar cantores que participaram dessa série do Noel Rosa. Alfredo Del Penho, Ana Costa, grande sambista, Marcos Sacramento, Moisés Marques e Roberto Celesteiro. Depois eu quero citar nomes que eu ouvi e gostei. Alexia Bontempo, o pernambucano Almério, a Beth Amin, o Bruno Batista do Maranhão, grande compositor, uma cantora chamada Dre, outra chamada Evelyn Hecker, o Gabriel de Almeida Prado, compositor e cantor com uma obra muito bonita, um grupo da Bahia chamado Barlavento, que cultiva a chula e etc. Cantoras como Joana Duá, D-U-A-H, a Joana Garfunkel, filha do Jean Garfunkel, a cantora Josiara. É gênero completamente diferente uma da outra. A Lívia Nestrovski, que fez parte dos shows do Copacabana. No Sesc. Nina Becker, que já está mais ou menos, mas é muito boa. Patrícia Bastos, você deve conhecer, certamente. E entre os homens, você tem Rubel, cara muito bom. Você tem Ed Starr, um sujeito cafona, que veio da Espanha, voltou e deu um arraso, mostrou, esse sabe das coisas. Fernando Salem, Renato Luciano, um compositor e cantor de Minas Gerais. Maravilhoso o disco dele. Tiago Ramil, da família Ramil, o novo membro da Ramil, que também fez um disco lindo. Celso Sim, que fez um disco sobre Batatinha, com obra do Batatinha. Uma cantora chamada Xênia França, uma mulata também, muito bacana. Uma outra cantora muito pouco conhecida, ela ainda está início de carreira, mas me chamou a atenção. Chama-se Aná, A-N-N-A, acento. Toda essa gente faz parte da música atual que existe no Brasil. Não dá para falar que o Brasil não está produzindo música, né? Não dá para falar. E é preciso ouvir essas pessoas. Aí vocês vão ter uma noção do que se faz de fato e que vale a pena na música popular brasileira. Não se deixem iludir. Ouçam os que não estão no grande circuito da mídia. Não se deixem iludir. Vão atrás desses nomes. Não se acomodem. Não se acomodem. Não acomodem seus Você ouvidos. precisa ir atrás. Aí você fala, olha, a música brasileira não está mal, não. E olha que eu que ouço muita coisa, muitos desses nomes eu não conhecia. E, vou procurar saber. E vou colocar essa lista para os nossos ouvintes procurarem também no Facebook da rádio, tá bom? Claro. E você não imagina como eles são gratos. Eles vêm me falar ainda, puxa, e você me colocou na sua lista? Que privilégio. Nossa, que maravilha! Muito bom. Porque precisa dar oportunidade. É lógico. Recentemente eu trouxe Breno Ruiz aqui no Muito bom, Acontece, muito que é um dos bom. novos nomes também. Claro, enfim. tem muitos outros que, inclusive, alguns que eu ainda não conheço e que vou conhecer aos poucos. O prêmio APCA deu destaque para alguns nomes novos também. Tá vendo? Enfim, tá cheio de Tá cheio, oportunidade. tem que ir atrás. É isso. Zusa Homem de Melo, obrigado pela sua disponibilidade, por vir aqui à Rádio Bandeirantes, conversar com a gente nesse último Bandeirantes Acontece do ano. Foi realmente um prazer, a gente que gosta de música, os nossos ouvintes também, com certeza adoraram a conversa. Obrigado, viu? E bons trabalhos para você, não para, né? Esse ano de 2018 foi ótimo, que 2019 seja melhor ainda. Eu agradeço muito, Leandro, você ter me concedido essa oportunidade da gente bater um papo tão agradável, com perguntas bem feitas, abordando assuntos
em que eu me sinto perfeitamente à vontade e, sobretudo, através das ondas da Rádio Bandeirantes, que eu tanto ouvi na minha juventude e com quem eu tanto aprendi a ouvir música, com pessoas que antecederam você e outros daquela época. E você é um dos que sucede a essa geração de grandes apresentadores da Rádio Bandeirantes e que sabe falar sobre música. Obrigado. Muito obrigado.